A paz, Senhor, irmãos. Nós somos o Ministério de Louvor da ICPB Serraria. Estamos aqui para adorar a Deus juntamente com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nessa canção que nós vamos cantar, eu peço que você se lembre de Cristo no sacrifício que Ele fez na cruz. Porque o corpo de Cristo padeceu naquela cruz para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. E a vida do Senhor está em você. Você foi presenteado com o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nesse momento tome lugar no seu coração e que você adore ao Senhor, dizendo a Ele tudo que nós vamos dizer aqui em canção de todo o coração. Amém? Eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, quanto é fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, cumpre em nós o teu querer, Senhor. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu
és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Aleluia, Jesus. Glórias te damos, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Neste momento, você que está aí na sua casa, onde você estiver, você sabe que o Senhor Jesus, Ele tem a cura para toda a tua dificuldade, por todos os seus problemas. Aleluias, entregue a Ele neste momento. Louve e exalte o nome do Senhor Jesus, que é poderoso. Aleluias. Ele escuta teu clamor, Ele escuta a sua súplica onde estiver. Aleluias. Clame e adore ao Senhor Jesus. Me escutas quando clamo, me acalma meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo teu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Cante. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o
Você precisa do Senhor Jesus. Então adore Ele, exalte o nome dEle. Aleluias. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é extraordinário. Súplica ao nome do Senhor Jesus eternamente. Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, a todos que nos ouvem, aos que estão em casa, que nos ouvem pelo canal do YouTube, que neste dia você possa absorver a palavra de Deus aqui, a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós queríamos ler aqui em Isaías 38, versículo 1. Nós vamos ler aqui uma passagem e em cima desse texto aqui, trazer algo para a vida dos irmãos. Diz assim o texto, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu vou ler novamente. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra de Deus registra esse mesmo trecho que nós lemos aqui em 2 Reis. Ela fala também em 2 Crônicas 32, a partir do verso 24. E a Bíblia fala sobre esta passagem, e que ele tinha uma enfermidade mortal, e o Senhor veio e trouxe ali uma palavra através do profeta Isaías, e disse para ele que ali era o fim, que Deus ia levar ele e não tinha mais jeito. E algo que chama atenção é que o Senhor fala: põe em ordem a tua casa. E colocar em ordem a casa, né? Diz a palavra que o profeta Isaías entregou a mensagem e foi embora. E mais abaixo, o versículo 2, ele fala que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muito. E eu fiquei pensando que nós recebemos tantos recados, tantas palavras, e normalmente nós não gostamos de receber uma palavra onde alguém vem e fala assim: o Senhor está dizendo para pôr a tua casa em ordem, porque Ele vai te levar. Acabou. Eu fiquei pensando nesse texto aqui, e vendo o desespero desse rei, do rei Ezequias, né? E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Uns dias aí atrás eu estava mexendo no Instagram, e eu vi a palavra, um recado do pastor Luciano Subirá, e ele dizia que os crentes hoje, eles querem apenas o bônus de Deus. E lembrando que, ele dizia assim, e lembrando que nós temos o ônus também. E é claro, fica muito claro que o bônus de Deus é a bênção, é aquela palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, Deus está contigo. Mas existe o outro lado, existe o ônus, né? Que nós temos que encarar também, que é obedecer a palavra de Deus. Seguir aquilo que a palavra nos diz, seguir as regras que o Senhor pede que nós sigamos, que para fazer, né? Quando
a gente olha, você vai abrir, antigamente tinha aquela caixinha de versículos, e quando você pegava uma coisa que não era de agrado, você trocava o versículo. Eu só quero o bônus, né? Não, o ônus também está no meio, está no composto, faz parte do pacote de servir a Deus. Servir a Deus, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que viver uma vida com Ele, faz parte, né? E quando a gente estuda a vida deste rei, eu fui verificar algumas coisas aqui, quando a gente estuda a vida do rei Ezequias, é interessante a gente aprender muito com a vida dele. Ele vivia o bônus e vivia o ônus de Deus, né? Ele tinha muitas experiências com o Senhor. Ele é considerado um dos melhores reis que Judá teve. Algumas qualidades eu separei aqui. Ele diz assim, lá em 2 Reis 18:3, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele acabou com a idolatria em Israel. Está lá em 2 Reis 18, versículo 4. Em 2 Reis 18, versículo 6, disse que ele guardou os mandamentos do Senhor. 2 Reis 18, 7, fala que ele andava com prudência. 2 Reis 18, 8, diz que ele venceu os seus inimigos. 2 Reis 19, 15, diz que ele era um homem de oração. E 2 Reis 19, 35, diz que ele viveu milagres. Então, a própria palavra de Deus nos descreve quem era o rei Ezequias. O que é que ele tinha? O que é que ele fazia? Ele pegou, quando ele entrou como rei, Israel estava totalmente fora da presença de Deus, né? O povo ali vivia, ora coisas boas, ora coisas ruins, ora adorava ao Senhor. E quando ele entrou ali, as pessoas viviam uma idolatria, eram vários deuses, e ele colocou a casa em ordem, ele colocou tudo em ordem. Então aqui traz um perfil, né? E só com estes exemplos, o que a gente enxerga aqui? Que Ezequias andava com Deus. Ezequias tinha uma vida de intimidade com Deus. 2 Reis 18, 5 diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então a própria palavra de Deus descreve quem era Ezequias e que ele foi o melhor, aquilo que ele fez. Uma vida com Deus, andou com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então então nós podemos ver que quando o profeta Isaías chega ali para ele e traz algo de impacto, algo que vem e traz ali, que assusta. Imagine você estar lá e receber uma notícia dessa. Ele vai e ele vira para o lado, põe a cara para a parede e ele ora ao Senhor. Ele fala: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu fiz o que era reto ao Senhor, né? Ezequias tinha tanta intimidade com Deus, que lhe foi revelado até mesmo a época da sua morte. Porque assim que ele ora, o Senhor fala de novo com Isaías e pede para que ele volte lá e dê um outro recado para ele. Talvez o profeta nem entendeu, falou: de novo, o que eu vou falar? Aí Deus fala para ele: vai e dize a Ezequias, no versículo 5 do capítulo 38, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos.
aqui Deus, além de ouvir a oração dele, acrescentou que em 15 anos e ainda mostrou para ele quando ele ia morrer, ainda revelou para ele, né? Mesmo depois dele ter recebido a cura, Deus lhe deu novamente o ano em que ele morreria. O ano em que ele morreria. Eu fico imaginando quantas coisas que caem na nossa vida e às vezes nós não sabemos o que fazer, que atitude tomar, né? E eu separei 3 pontos aqui para a gente tirar como lição para a nossa vida. O primeiro ponto ele fala assim, nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. E nós temos o exemplo que está aqui, né? Deus tinha dado a ordem, o profeta Isaías foi ali e algo moveu em íntima compaixão o coração de Deus. Aquela oração, talvez a vida que Ezequias levava, eu não diria que ele tinha créditos com Deus, mas eu diria que ele tinha um relacionamento com o Senhor, a ponto de ele pedir e Deus revogar. Um outro exemplo está lá em Jonas 3, versículos de 1 a 10, é um exemplo que nós temos aqui. Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria a Nínive. Quando ele pede para Jonas, vai lá e fala da minha palavra, entrega a mensagem, Jonas nem quis ir. Falou, não, ali só tem gente ruim, mata tudo. Mas Deus estava querendo revogar. Deus havia dito que ele ia acabar com tudo aquilo lá. Mas alguém moveu o coração de Deus, como aqui no livro que nós estamos lendo. Quando o crente é atingido por alguma tragédia, por algum infortúnio, pode ter a plena certeza de que Deus se importa com o que lhe acontece. Então, muitas vezes, algo que parece irrevogável, algo que, às vezes, até mesmo Deus decretou, quando você ora, e se aquilo for em conformidade com a vontade de Deus, Deus pode revogar isso na minha e na tua vida. Pode ter a certeza, o Senhor se importa comigo e com você. Ele é compassivo. A Bíblia diz que ele é longânimo, ele é sensível às coisas que acontecem ao nosso derredor. Ele se importa comigo e com você. Olha que situação daquele rei receber algo, porque Deus mandou o profeta ir até ali. E eu fico imaginando que desespero. E eu fico imaginando também a intimidade que ele tem com o Senhor. A intimidade que ele tem com o Deus que ele servia. Com todas as características que nós lemos aqui. Um rei que fez coisas boas. Um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um rei que acabou com a idolatria. Considerado o melhor rei da época ali, nos tempos de Judá. A própria palavra fala isso, no versículo 5, do capítulo 18. Então, acho que, às vezes, a intimidade, às vezes, nós temos como se achegar diante de Deus e mudar alguma coisa que Deus decretou. E mais, precisa ter muita intimidade, precisa ter se achegar muito, precisa conhecer muito esse Deus, precisa ter muito contato com esse Deus. Então,
a gente aprende que nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. E eu quero dizer que para você tentar revogar isso, tem que andar muito com o Senhor. Tem que conhecer o Senhor como Ezequias conhecia. Tem que fazer a vontade dEle. Tem que conhecer os estatutos. É como disse aquele ali no Instagram, o pastor Luciano Subirá, ele dizia: as pessoas só querem o bônus de Deus. As pessoas só querem a bênção, as pessoas só querem aquele me dá, sabe? Você é um servo valoroso, mas obedecer a Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, parece ser tão difícil, parece ser tão pesado, parece ser algo que custa para nós, deixar alguma coisa de errado. Quantas vezes nós idolatramos algumas coisas, mas parece ser tão pesado estas coisas. É muito mais fácil receber, é muito mais fácil abrir a palavra e ali pegar um versículo onde vai dizer: ô servo amado, eu sou contigo. Mas obedecer ao Senhor, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, nós também temos que fazer isso. Como é que eu quero que Deus ouça a minha oração, se eu não tenho contato com Ele? Se eu troco momentos de oração por outras coisas tão fúteis, por algumas coisas, às vezes passamos tanto tempo em redes sociais. Eu tiro às vezes um tempo para mim ver, porque o meu dia é corrido, e eu não consigo ficar. Mas você não viu lá a rede social, saiu? Eu falei: eu não consigo entrar hoje, não consegui. E às vezes nós fazemos assim com Deus. Eu não consigo entrar na presença dEle hoje, eu não consigo falar com Ele hoje, eu não consigo tocar. Como é que eu vou ter crédito com Deus nas minhas orações? O segundo ponto, ele fala que a oração do crente tem um efeito sobre Deus e sobre os seus propósitos. Na realização do plano soberano de Deus, e o que acontece é que na nossa vida, ou na vida da igreja, é determinado tanto pelo plano de Deus, quanto pelas nossas orações. Nós devemos sempre manter as convicções bíblicas. Na oração muda realmente as coisas. A oração muda as situações. Existem situações que realmente não vão mudar. Talvez oramos tanto por algumas pessoas que ficaram doentes, mas há coisas que Deus ali, era o plano dEle, era a vontade dEle, era o tempo dEle, e a gente não vai conseguir mudar. Mas o exemplo que deu aqui neste texto, e alguns exemplos que a palavra de Deus mostrou, que há poder na oração da igreja, e que nós podemos mudar, podemos ter efeito sobre os propósitos de Deus. Mas ter efeito sobre os propósitos de Deus, antes eu tenho que ter uma caminhada com Ele. Antes eu tenho que pagar o preço de, muitas vezes, não assistir o que eu quero, muitas vezes não me deleitar com alguns prazeres que eu gostaria de ter, mas enveredar na palavra, enveredar em oração, falar com Deus, buscar, entender os seus propósitos. Olha que Ezequias, chegar diante de Deus,
A Bíblia diz no versículo 2 que ele virou para a parede, ele rasgou as suas vestes, ele chorou, mas ele mudou aquela situação. Deus prorrogou aquilo lá. Há um plano de Deus, há um plano soberano de Deus, e nós temos que entender isso. Muitas vezes nós oramos tanto por algumas coisas, mas muitas vezes Deus fala assim, não, aqui a minha soberania está neste lugar. Mas tem coisas que nós podemos mover o coração de Deus. Mas só conseguimos fazer isso quem tem intimidade com Deus. Só conseguimos fazê-lo quando eu caminho com Ele. Certa vez uma pessoa disse algumas coisas sobre a minha pessoa, sobre mim. A vontade, às vezes, do homem é responder e dar no mesmo. Eu simplesmente respirei, contei até 10 e disse assim: você só pode falar de mim se você andar comigo, se você souber quem eu sou, como eu me comporto, aí você tem como falar de mim. E ele não respondeu nada, ele ficou quieto e aquilo abafou. E é verdade, às vezes nós falamos das pessoas e não conhecemos as pessoas. Às vezes nós falamos de um e de outro e não andamos com ele para saber. Às vezes o exterior nos mostra, puxa vida, às vezes a gente olha uma pessoa bem sucedida e a gente fala assim, nossa, olha, o cara tem dinheiro, mas e o que ele passou lá atrás? E o que ele caminhou lá atrás? Então a gente, quando vai falar de alguém, eu tenho que ter certeza, conhecer, andar com ele, comer um saco de sal junto, passar momentos bons e ruins, e para entender o que aquela pessoa falou, eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus, porque vida com Deus é quando Ele fala no nosso ouvido, eu estou escutando a voz dEle. Quando Ele fala comigo, eu sei discernir se é Ele que está me falando, se é outra pessoa que está me falando. Eu já falei aqui, Ele é compassivo, Ele é longânimo, e Deus é sensível a tudo que nos acontece. A nossa vida de oração muitas vezes pode realmente mudar algumas situações. E o exemplo tem aqui a vida de Ezequias. O terceiro ponto, ele fala assim: põe em ordem a tua casa. Colocar em ordem a nossa casa seria colocar em ordem a nossa vida. Seria colocar em ordem algumas coisas de extrema necessidade. Nos dias de hoje, esta mensagem tem que falar forte aos nossos corações. Hoje nós vivemos dias difíceis. Dias difíceis na economia, dias difíceis na vida profissional, dias difíceis na vida familiar. A pandemia, ela escancarou muitas coisas na vida das pessoas, das famílias. E quando Deus fala para Ezequias, põe em ordem a tua casa, Deus estava pedindo um conserto, porque estava chegando realmente o tempo de Ezequias. Tanto é que Deus, quando ele ora, Deus concede a ele 15 anos. E dentro desses 15 anos, Deus estava querendo ali um sucessor para ele. E o sucessor de Ezequias foi Manassés, seu filho. Está lá em 2 Crônicas 33, versículo 1 e 2. E diz que ele tinha 12 anos quando começou a governar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E o versículo 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você imagina
você orar a Deus, pedir para Deus revogar algo, e Deus querendo levantar um sucessor, e aí vem o seu filho Manassés, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós falamos de casa, estamos falando do bem mais precioso que Deus colocou nas nossas vidas, ou seja, a nossa família. Talvez Ezequias olhou para o povo, talvez Ezequias olhou para tantas coisas e fez tantas coisas boas, como nós dissemos aqui, sobre tudo que ele fez, demos aqui um currículo dele, e talvez até esqueceu da sua casa, esqueceu da sua família, e Deus estava dizendo: põe em ordem a tua casa, e é o bem mais precioso que é a nossa família. E muitas vezes nós fazemos tantas coisas e também esquecemos de colocar a nossa casa em ordem. Assim como Deus falou com Ezequias para pôr em ordem a sua casa, precisamos estar atentos com a nossa casa também. Pois o nosso adversário, ele tem trabalhado muito para destruir famílias. Como eu falei, a pandemia escancarou muitas coisas entre as famílias. Marido e mulher que trabalhavam o dia inteiro e só se via à noite, fica fácil de se suportar um ao outro. Agora viver 24 horas, todo mundo trabalhando em home office, todo mundo em casa, e aí não se tem mais paciência, não se tem mais longanimidade com ninguém, não se tem paciência com filhos, e a coisa, nós temos vivido tempos difíceis, em muitos lares, famílias têm sido destruídas, taxa de divórcio tem aumentado, brigas, traições, traumas, dívidas financeiras, depressão, drogas. Quantos males têm assolado as famílias? E que esta mensagem sirva de alerta. A nossa oração, ela pode mudar situações. O meu clamor, o clamor da igreja, pode mudar algumas situações. Mas um clamor que muda situações é um clamor de alguém que tem uma vida com Deus. Eu vou pedir algo para alguém, eu preciso conhecer esse alguém, eu preciso ter intimidade com essa pessoa. Quando eu vou pedir algo assim, muito pessoal, muito íntimo, precisa ser uma pessoa que eu convivo todos os dias. Precisa ser uma pessoa onde eu tenho intimidade, onde eu tenho, sabe, onde você entra na casa dessa pessoa e você vai lá, abre a geladeira, você senta no sofá, você conversa com ela, isso é intimidade, você tem aquela amizade, você tem aquele carinho. Como é que eu vou entrar na casa de uma pessoa que eu não tenho intimidade? Já quando entramos na casa de alguém que não temos intimidade, a gente fica acanhado, fica quieto, só se mexe quando é mandado. Olha, você quer alguma coisa? Não, obrigado. Não, toma aqui. Ah, então tá bom. Mas quando eu entro na casa de alguém onde eu tenho intimidade, eu brinco. Porque eu tenho intimidade. Quando eu quero algo que parece que não tem solução, eu tenho que ter intimidade para entrar no plano de Deus, para entrar na casa, nos átrios do Senhor, e para pedir algo para Ele. Eu preciso andar com Ele. Olha, eu conheço o Senhor e eu vou pedir isso para Ele. Ele é o meu Pai, Ele está comigo. Nesta manhã, quando eu orei, Ele estava ali dentro do meu carro. É estas coisas, é este plano que a palavra de Deus hoje mostra e nos mostrou aqui o que Ezequias tinha. E Deus ainda deu para ele 15 anos. A palavra de Deus nos fala aqui
2 Crônicas, muito interessante o texto. Onde fala da doença de Ezequias. Ele fala da doença de Ezequias aqui. E olha o que relata a partir do verso 24. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. É sobre isso que nós estamos falando. Aí depois diz aqui no 25, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Às vezes, o nosso orgulho faz com que nós não correspondemos à bondade que Deus nos trata. E aqui diz assim, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E aí diz que Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. E aqui vai descrevendo o que ele possuía, como ele fazia. E chega nos últimos versículos dizendo que ele morreu e ele foi enterrado junto com... Ezequias descansou com os seus antepassados e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Nós podemos entender que quando Isaías foi lá falar com ele, algo havia mudado. Mas ele tinha uma vida com Deus. Ele fez coisas boas. Ele pegou aquele povo idólatra e fez coisas boas. Tirou a idolatria, fez o povo, levou o povo à adoração. Então a gente aprende algumas coisas com esse texto. Que nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. Uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, nós podemos às vezes brecar a ira de Deus, diminuir, aumentar o prazo, como foi aqui. A oração do crente tem um efeito sobre Deus e sobre os seus propósitos. Como é que tem sido a tua oração? E outra coisa que nós aprendemos aqui é colocar em ordem a nossa casa. Todos os dias eu tenho que colocar em ordem a minha casa. Porque eu não sei o que vai acontecer. Mesmo conhecendo a palavra, precisamos estar vigilantes. Mesmo conhecendo a palavra, sabendo como Deus age, precisamos estar vigilantes. Os tempos que nós temos vivido. 1 Pedro 5,8 fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesses dias difíceis, nesses dias assim tão turbulentos, precisamos ter uma vida com Deus. Se você liga o rádio, se você vai assistir uma notícia, só tem desgraça. É porque subiu o preço da gasolina, subiu o preço do arroz, subiu o preço do feijão. Se você ficar sentado ouvindo esse tipo de notícia, se você ligar o rádio do carro e começar a ouvir uma notícia disso aqui, é capaz de você entrar num estado de depressão e voltar para casa e falar, não tenho o que fazer. Mas tenho o que fazer. Se eu for ficar ouvindo todos os dias esse monte de notícia ruim,
um monte de coisas sendo bombardeada, isso mina a minha fé, isso tira a minha vontade de estar com Deus, isso me desgasta, isso vai fazer com que o meu homem carnal vai falar assim, não tem o que fazer, fica aí. Mas o meu homem espiritual vai dizer, tem o que fazer, busca o Senhor, anda com Ele, busca Ele, busca intimidade com Ele, porque tem o que fazer. Você fica ali ouvindo, e eu no sábado pela manhã, há muito tempo que eu não peguei um violão e comecei a tocar, e sabe, aquelas notícias ruins daquela semana se foram, sabe, eu toquei lá 1, 2, 3 hinos, fiz ali uma manhã de adoração, esqueci de celular, esqueci de tantas coisas que estavam ali ao meu redor. Eu busquei algo que me desse prazer no meu coração, que era a presença de Deus. As minhas preocupações do meu dia a dia, as minhas vendas, o que queria entrar para essa semana, eu falei, mas como é que pode? Não, hoje é sábado, hoje eu vou adorar o Senhor. Por que você liga, é só notícia ruim? Não tem nada que você fale e parece, olha, uma notícia de alento. Não, a notícia de alento vem do céu, a notícia de alento vem do Senhor, a notícia de alento vem do trono de Deus. Você que está me ouvindo, você que está na tua casa, você que está no teu trabalho, você que está me ouvindo pelo celular, cara, a notícia de alento vem do céu. Há um Deus que te traz notícia boa, vigia, sede sóbrio. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bombardeando os nossos ouvidos para minar a nossa fé. E Deus tem falado que nós podemos revogar estas coisas, mas isso com uma vida diante de Deus. No sábado pela manhã, eu entrei no átrio do Senhor e comecei a louvar. Eu deixei o celular ali. Quando eu fui pegar o celular, meu profissional das minhas vendas, nossa, entrou um monte de pedido. Entrou um monte de pedido. Eu já tive que me planejar para hoje, para o dia seguinte, tive que me planejar para outros dias, para o resto da semana. Porque entrou bastante coisa, mas eu parei de me preocupar. Eu olhei para o trono da graça. O salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro. Isso é vida com Deus, de lá vem o meu socorro. Talvez você esteja escutando essa palavra, e eu não sei como é que você tem vivido, se você tem dado ouvido às notícias ruins, se você tem dado ouvido a tudo aquilo que te cerca à tua volta. Se fecha disso. Quando começamos a ser bombardeados com essas notícias, o diabo quer nos sufocar, o diabo quer nos colocar para baixo, o diabo quer dizer, você não vai ter saída, você não vai ter saída, você não vai ter como sair dessa. É aí que eu tenho que me levantar, é aí que eu tenho que buscar a presença de Deus, cantar um hino, é aí que eu tenho que mostrar que eu tenho intimidade com Deus e falar, Deus, isso aqui está errado. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto eu estiver vivendo num plano vertical, enquanto eu estiver vivendo num plano horizontal, enquanto a minha visão for horizontal, eu vou ficar vivendo neste plano terreno. Quando a minha visão começar a ser vertical, quando eu começar a olhar somente para o alto, independente das pancadas que eu levo no plano horizontal, Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abençoar a tua vida.
Talvez Deus venha falando para você, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem. E às vezes o nosso ouvido está tampado e nós não ouvimos, mas Deus hoje está falando para colocar algumas coisas em ordem e começar pela tua casa, pela tua família. Às vezes nós fazemos tanta coisa e esquecemos de começar em casa, algo que tem que deslanchar. Você que me ouve, você que está aí, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está dizendo para você que a tua oração tem poder. Nós demos aqui um currículo desse rei. Pegou um reinado destruído e fez as coisas como o Senhor queria. Deus quer falar conosco. Deus quer nos ensinar esta noite. Deus quer fazer com que nós caminhemos, avancemos em direção a Ele. Se eu for ficar olhando tudo que se passa ao meu redor, eu não saio nem de casa. Eu lembro que eu passei um momento difícil na minha vida, em que eu levantava, lavava o rosto e falava, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E eu colocava a meia, eu colocava a calça, sentava no sofá, e lá eu ficava, e as notícias ruins vinham, e o diabo falava assim, não vai ter mais jeito para você não. Não vai ter mais jeito para você não, olha, fica aí, nem sai, é perda de tempo. E quantas vezes eu ia olhar no relógio, já era quase meio-dia, e eu não tinha saído, não tinha feito nada, e ficava ali. Mas um dia, eu tive que levantar, sacudir a poeira e falar, chega de ouvir notícias que estão ao meu redor, chega de ficar tendo uma vida no plano horizontal, e esquecer de ter uma vida no plano vertical. É de lá que vem o meu socorro. Eu queria orar por você, que está me ouvindo aí. Eu queria orar pela tua vida, eu queria orar pela tua família. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você orasse pela tua casa. E que você começasse a mudar, a tampar os teus ouvidos para as coisas ruins e abrir os teus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar para você. Às vezes Deus tem falado várias vezes. Às vezes Deus tem falado através de um hino, através de uma palavra, mas os nossos ouvidos estão agravados, mas os nossos ouvidos estão cheios de cera e nós precisamos limpar. Precisamos fazer uma lavagem auditiva para que a audição, a voz do Senhor seja algo audível e reconhecida. Ouvimos a voz de tanta gente, ouvimos conselho de tantas pessoas e não conseguimos distinguir a voz de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos aonde você estiver. Se você puder parar 2 minutinhos, e eu vou orar por você. E eu quero dizer para você que Deus, através dessa oração, pode mudar sentenças. Pode mudar algumas coisas na tua vida, pode mudar o rumo, a direção, pode mudar aí algumas coisas na tua vida ministerial, na tua vida profissional. Senhor, eu quero orar neste momento, eu quero entregar a tua palavra, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a vida do meu irmão, da minha irmã, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, talvez, Senhor, num desespero, sem saber o que fazer, sem ter um alento. Mas Deus, a tua palavra ali nos Salmos, diz que eleva os olhos para os montes e aqui de lá vem o meu socorro. Muda, Senhor, que nós a partir de agora deixemos de andar cabisbaixo, deixemos de olhar para o chão, para os nossos pés, e começamos a olhar para o alto, não num sentido de altivez, mas num sentido de que o meu socorro vem daí de cima. Senhor, nós vivemos tempos tão difíceis, parece que
as coisas não vão andar, parece que as coisas não vão caminhar, parece que tudo está patinando, parece que o carro não anda, não vai nem para frente nem para trás. Senhor, eu quero orar por esta família que está me ouvindo, eu quero orar por esta casa que está se colocando diante de Ti, Senhor. A mesma oração que o rei Ezequias fez, orou, virou o seu rosto para a parede, se humilhou, orou, chorou. Nós queremos colocar esta oração diante de Ti. Quantas pessoas estão nos ouvindo, quantos irmãos e irmãs que estão ali precisando um rumo, e a Tua palavra nesta hora veio trazer este rumo, veio trazer este alento. Eu quero colocar esta casa nas Tuas mãos, eu quero colocar esta vida nas Tuas mãos, eu quero colocar esta família nas Tuas mãos, eu quero colocar a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Deus, eu também quero orar por esta pessoa que recebeu este convite para estar assistindo este culto, para estar ouvindo esta palavra. Talvez um amigo que deu o culto, deu o link para assistir este culto e está desesperado, sem ter um alento. Eu quero orar por essa pessoa, que essa pessoa possa descobrir o verdadeiro Cristo, descobrir o verdadeiro amigo que temos, que no meio de uma pandemia Ele pode nos dar a mão, Ele pode nos dar o rumo. Senhor, toma conta. Talvez essa pessoa esteja aí buscando, querendo entregar a sua vida para tantas coisas, mas eu quero pedir que ela entregue a sua vida no Teu altar, Senhor. Deus, visite cada um, Senhor. Esta palavra tem que sair deste plano horizontal e entrar num plano vertical e ter um poder atuante em famílias, em pessoas que precisam ter um encontro contigo, Senhor. Nos ensina a ser vigilantes, a ser sóbrios, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Não queremos mais andar derrotados, não queremos mais andar cabisbaixos. Senhor, tem misericórdia. Que o Teu Espírito, eu apenas fui um instrumento aqui nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito possa completar esta obra, que o Teu Espírito possa entrar nos corações, nas famílias, Senhor, e completar a obra. Completar esta obra através da Tua palavra, através deste exemplo da vida deste rei. E que não é difícil andar desse jeito. Senhor, nós Te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos exemplos que foi dado aqui, Senhor. E queremos de agora em diante andar de cabeça erguida, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Você que está aí nos ouvindo, provavelmente vai aparecer um QR Code. Você que não tem vindo nos cultos presencial, você pode acessar esse QR Code. Aí tem os dados da igreja, se você quiser ofertar na igreja, se você quiser dar o seu dízimo, por favor, fique à vontade aí. Aí estão aparecendo aí a conta da igreja, amém? Você que é um ofertante, você que é um dizimista, pode fazer aí pelo seu celular, pelo Pix, enfim, temos vários métodos para estar ofertando na casa do Senhor, amém? Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus por esta palavra, louvamos a Deus pela nossa igreja e queremos encerrar o culto desta noite. Eu quero abençoar a tua vida, aonde você estiver aí. Eu quero dizer que o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido mais do que nós merecemos, e por isso estamos alegres, e por isso estamos contentes. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos aí, e eu vou estar abençoando a tua vida, amém? Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor
tenha misericórdia de ti e te dê da sua muita paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvamos a Deus. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Amém, amém.